Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Paulo Lauá, eu sou psicólogo clínico e também tenho formação em teologia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quais são os melhores meios de tratar a depressão segundo ao que a psicologia baseada em evidências, ou seja, aquilo que mais tem evidência científica, aquilo que tem mais demonstrado evidências científicas atualmente para o tratamento psicoterapêutico não medicamentoso para a depressão, tá bom? Acompanha comigo porque eu darei dicas hoje que podem mudar a sua vida, que inclusive quase ninguém fala a não ser dentro de um processo de psicoterapia, mas que hoje eu vou dar algumas dicas que talvez você não conheça e que provavelmente talvez você não tenha condições de pagar por uma terapia, mas que talvez você conseguindo aplicar isso aqui na sua vida, no seu cotidiano, você consiga sair dessa depressão que tem acabado com a sua vida, tá bom? Desde já, eu já lhe peço gentilmente, generosamente, como sempre, para deixar sua curtida, se inscrever no nosso canal e também compartilhar esse vídeo lá no seu grupo de WhatsApp, lá com suas tias, com seus tios, com seus primos, com os seus parentes e também com seus amigos, com o pessoal da firma, né? Manda lá que talvez isso pode ajudar muita gente. Fechou? O que as pesquisas mais recentes têm demonstrado a respeito do tratamento da psicoterapia cognitivo-comportamental como padrão ouro de tratamento em depressão, o que isso significa? Dentro de todas as psicoterapias, todos os modelos de terapia existentes, a psicoterapia ela é a mais indicada para a maior parte dos transtornos existentes, tá certo? E dentro da psicoterapia existem alguns métodos de tratamento que inclusive já foram avaliados pela neurociência, inclusive observando mudanças a níveis estruturais do cérebro e como que isso então resolve muitas vezes o problema de uma depressão, o problema de uma pessoa que está passando aí por um processo terrível de depressão. Esses processos naturalmente que eu vou te ensinar aqui não exclui a necessidade de você buscar um profissional da psicologia, da psiquiatria, né, um médico, psiquiatra, para você fazer uma avaliação. Mas obviamente que eu sei que no nosso país nem todas as pessoas têm condições financeiras de custear e também o sistema público de saúde muitas vezes não oferece essa possibilidade para você fazer uma terapia, para você buscar uma avaliação de qualidade, tá certo? Mas você seguindo isso aqui não só para quem tem depressão, mas para qualquer pessoa, isso que eu vou ensinar aqui é muito essencial. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos para o que interessa. O primeiro método é o que a gente chama de reavaliação cognitiva, ou também é um processo que a gente chama de reestruturação cognitiva. O que isso significa? Imagina o seguinte, dentro do seu cérebro, nesse momento, está tendo várias conexões sinápticas e essas conexões sinápticas muitas vezes elas repercutem em padrões de pensamento que muitas vezes se revelam os motivadores, os sustentadores da sua depressão. E essa técnica da reavaliação cognitiva, ela serve primeiro para identificar quais são os seus padrões de pensamento depressivo, segundo, para você poder encontrar meios de modificar esses padrões através de questionamentos e de busca na sua própria realidade. Aqui nós não vamos ensinar nenhum método milagroso ou qualquer tipo de método que vai resolver o seu problema em instantes. Óbvio que isso não é realidade, não caiam nesse tipo de engodo. Mas o que a gente vai ensinar aqui é um método científico já largamente estudado, ok?
Então, o que você vai fazer? Dentro da reavaliação cognitiva, você vai pegar um papel e você vai fazer, então, 4 colunas, ok? 4 colunas. Eu vou deixar aqui o modelinho para você seguir. Você pode pausar o vídeo e fazer aí no seu caderninho. Então, você vai colocar a palavra situação em uma coluna, na outra coluna você vai colocar o pensamento, na outra a emoção e depois o comportamento. Então, o que seria essa situação? É o gatilho, o famoso gatilho. É aquilo que te desperta, né, a depressão, que te gera ali aquele sentimento ruim, aquela tristeza, né, aquela raiva talvez, ou aquela angústia. Então, você vai colocar, olha, sempre quando eu estou nessa situação, eu sinto isso. Então, você vai lá, coloca, sei lá, fui demitido, né? Fui demitido. Você põe lá, fui demitido. Qual que foi o primeiro pensamento que passou pela sua cabeça? O que estava passando pela sua cabeça naquele momento? Pode ser, por exemplo, que você pensou, poxa, eu não sirvo para nada, né? A minha vida é uma porcaria, olha isso, eu fui demitido, cara. Que droga que é a minha vida. Beleza, escreve lá o seu pensamento. O terceiro, a emoção, o que você sentiu, quais foram as sensações do seu corpo. Né? Aqui dentro de emoções entra tanto a sua interpretação quanto o que o seu corpo disse. Né? Foi um aperto no peito, foi um desânimo, né? Um cansaço, e aí você pode pôr, foi a tristeza, enfim. E qual que foi o seu comportamento logo em seguida? Você chorou, ou então você foi para um bar beber, ou você foi conversar com um amigo seu, ou você se isolou dentro de um quarto, ou você comeu demais, não sei. Vai lá, escreve qual foi o seu comportamento, certo? Descrito isso aí, você vai começar então a fazer isso por alguns dias. E após alguns dias você vai começar a analisar quais que foram os seus padrões comportamentais que te geraram essa emoção. Sempre quando você perceber, olha, eu estou triste, eu estou deprimido, você faz a seguinte pergunta: o que está acontecendo no meu ambiente? O que aconteceu anteriormente a isso? Né? Segundo, quais que são os pensamentos que estão passando pela minha cabeça nesse momento? Tente dar uma afastada dos seus pensamentos. Né? Não tente ficar ali grudadinho com o seu pensamento como se vocês dois fossem um só, não. Tenta dar uma distanciada e observe quais são os seus pensamentos que estão passando e escreve eles, certo? E em seguida observa qual vai ser o seu comportamento. Então, você vai começar a se questionar. Como que eu posso ver essa situação por uma outra perspectiva? E ali você vai tentar se esforçar o máximo possível para ver ter um outro tipo de pensamento mais realista, talvez um pensamento mais condizente com a situação e talvez por um outro viés, por uma outra perspectiva, como se você fosse uma outra pessoa, ok? Segunda coisa, o que eu posso aprender com o que eu estou vivendo nesse momento? Então você vai refletir como que aquilo que você está passando, como que aquilo está trazendo um ensinamento que talvez você não aprenderia de uma outra maneira, que você precisaria passar de fato por aquilo para você então aprender. E a gente sabe, por exemplo, que muitos pensamentos que mantêm a depressão são pensamentos exagerados, são pensamentos irrealistas, são pensamentos catastróficos, são pensamentos de tudo ou nada, ou seja, ou eu sou útil ou eu sou inútil, ou eu tenho que ser perfeito para que as pessoas me aceitem, ou ninguém vai gostar de mim, né? Então, a terceira pergunta que você tem que fazer para si mesmo é o seguinte: quais que são as evidências que sustentam esse meu pensamento? Olhe para a sua realidade. Será que esses pensamentos eles estão condizentes com a realidade? Será que eles não estão sendo exagerados? Será que eles não estão sendo extremistas demais? Então comece a buscar evidências na sua realidade que comprovem aquele pensamento e logo em seguida você busque evidências que discordem inclusive daquele pensamento que você está tendo. Porque isso aí vai ser a chave da mudança
da mudança da sua mente, da mudança da sua percepção a respeito das coisas. Beleza? E a terceira coisa, se você tiver muito difícil de fazer isso, faz essa seguinte pergunta para si mesmo. Se fosse um amigo meu, um grande amigo meu, talvez o meu irmão, talvez a minha irmã, talvez um parente meu que eu amo demais, tivesse passando por essa mesma situação, tivesse com esses mesmos pensamentos, o que eu os diria? Como eu os aconselharia? Como que eu tentaria mostrar que essa situação não é tão ruim para ela? E todas essas respostas, pessoal, escreve. Quando você está escrevendo, você tira do campo abstrato das suas ideias, das coisas que você está pensando e joga no papel. E muitas vezes o próprio ato de você jogar aquilo no papel, na concretude da vida, você vai percebendo o quanto que aquilo está muito exagerado, o quanto que aquilo está muito pessimista, né? E a gente precisa buscar, não é nem o otimismo colorido, que a vida é perfeita, que a vida é cor-de-rosa, não é nada disso. Mas também a gente não pode olhar a vida com um olhar extremamente pessimista. A vida, a gente tem que buscar o máximo de realidade, um otimismo, talvez um otimismo realista seria o ideal para a gente manter uma saúde mental ok. Tá bom?